Meus amigos, boa tarde. Começamos aqui a nossa transmissão ao vivo do nosso chat vamos fazer hoje só pelo Instagram. Não deu certo aqui pelo YouTube hoje, vocês me perdoem. Por conta disso, um pouco do atraso nessa transmissão aí de uns 10 minutos, peço que vocês me perdoem. O nosso assunto hoje, pessoal, vai ser algo que está me dando muito o que pensar, que é a herança da escravidão brasileira, que fica óbvia nessas situações limites, como a gente está vivendo hoje nessa pandemia, né? Ou seja, seria a mesma coisa em qualquer outro tipo de catástrofe, né? Quando você é jogado a uma situação limite, uma situação de fronteira, as pessoas mostram que elas são de um modo muito mais fácil, não tem o hábito de esconder certas coisas mais íntimas e as visões que a gente sabe que não são eventualmente socialmente aceitáveis. Então a gente tem aí, né, nesses últimos dias e nessas últimas semanas, mas muito especialmente nos últimos dias, né, declarações absurdas que têm acontecido de todos os lados, né? A gente vê aí na última Veja, tem a entrevista do Abílio Diniz, né, dizendo que está muito contente com tudo, como está acontecendo, que o governo faz um bom trabalho, porque governo para ele é só a economia, né? E o que é que ele chama, né? Obviamente ele diz outros nomes, ele diz, o Guedes está montando a reforma e tal, mas isso é um nome de fantasia, né? Porque o que essas reformas significam é acabar, destruir com a Constituição de 1988. Né? Você não pode dizer isso. Olha, vamos acabar com a Constituição de 1988 em 4 passos, então você inventa um nome de reforma, porque para que você possa vender o que você está fazendo, né, com uma mentira, com uma manipulação, e usar a imprensa da elite para que isso seja aceitável. Né? Então ele elogia, né? E olha que Abílio é um dos caras, né, digamos assim, um dos mais abertos da elite brasileira, só para vocês terem uma ideia, né, de onde nós estamos, né? O outro ponto que o Abílio chama a atenção é o fato de que, que Guedes, né, abre, ou seja, faz a reforma, no fundo, né, retira direitos, né, e acaba com a Constituição de 1988, que ela tinha saído do processo de redemocratização, da luta contra a ditadura, e também abre os cofres públicos para essa elite, que é exatamente o que está acontecendo, trilhões para os bancos, etc. Né? Ninguém está lá para contar e ver essas coisas, esse dinheiro está entrando, né, no bolso das pessoas, né? E é sempre o que essa elite quis. Né? Diz ainda, não, quer dizer, Bolsonaro está aí e tal, quer dizer, Bolsonaro é o palhaço para o circo popular, né? Essa é uma das formas, pelo menos, né, como uma parte expressiva da elite brasileira, né, vê o que está acontecendo. Ou seja, quer o dinheiro no bolso, né? Eventualmente pessoas que moram, inclusive, em outros países, etc, né? E tal, que dane-se a população, né? Que tem aí Bolsonaro para ficar causando conflitos, briga e tal, né? Esse é um outro fato muito semelhante a esse, né? É um banqueiro de um grande banco brasileiro dizendo que a questão para os ricos e para a classe média estaria resolvida, ou seja, os hospitais privados. Veja bem o cálculo, veja bem que tipo de raciocínio, né? Isso é dito, né, como alguma coisa normal, né? Ou seja, é a normalização da nossa desgraça social, né? Diz, a coisa já está
a pandemia, eu digo, né? Já está resolvida na classe alta, na elite, obviamente. Se quiser, compra um avião e vai para onde quer. E para a classe média também, porque tem leitos nos hospitais privados. Que o problema agora, né, é com as favelas, é com os pobres. Né? Ou seja, né, quer dizer, com as pessoas que importam, com gente verdadeiramente humana, a questão está resolvida. Agora são com os pobres, ou seja, a subgente, né? Entende? Quer dizer, que as pessoas já querem mesmo eliminar. É isso que a polícia faz, etc, etc. Né? Veja como é que né? Essa ideia, né, de que se é os pobres, se são os negros que pagam a conta, né, não incomoda ninguém. É isso que está em jogo aqui, efetivamente, tanto para o Abílio quanto para o dono, né, para esse banqueiro, né, mostra o quê? Mostra essa continuidade, né, de uma elite que desde a escravidão considera a maior parte do próprio povo, né, como gente que você pode jogar no lixo, né, que é subgente, que merece o seu desprezo, etc. Né? Isso é mostrado também em mais uma forma, né, quando em Belém, não é isso? É considerado serviço essencial empregadas domésticas, ou seja, né, a classe média, que já é a classe que pode fazer, né, o trabalho que faz em casa, né, normalmente, no home office, etc. Não é isso? Então você precisa que a empregada venha, né, e tenha, no caminho de sair de casa, enfrente todas as possibilidades de contaminação em casa, etc., com uma família que pode estar contaminada, etc., etc., né? E que não vai ter leitos aí no SUS, né? É isso, como quer dizer, a gente já vem vendo aí várias cidades que é o caso de Manaus, etc., né? Quer dizer, com superlotação, sem capacidade de atendimento, que mostra mais uma vez, né, esse desprezo enorme, né, pela vida dos pobres e dos negros, né, e que é gente que você pode, né, uma máquina de moer gente, você pode jogar no lixo, é uma vida dispensável, etc. Né? Ou seja, é uma sociedade, né, quer dizer, que está pensando, né, que pensa no seu próprio povo, né, quer dizer, com imenso desprezo, né, e com imenso ódio, com imensa raiva, como se o sofrimento desse povo não pudesse, não lhe comovesse, não lhe tocasse. É exatamente isso, né, que eu acho que é o grande tema da continuidade da escravidão entre nós, né? Esse foi um tema, enfim, que eu tentei a minha vida inteira em tornar o tema principal e tal, porque ele tem sempre posto, havia sempre sido posto pelos nossos pensadores, né? A maior parte deles, pelo menos 99%, né? Como um tema secundário, né? E ele é o tema que se mostra hoje em dia, né, nessa crise de um modo aberto, né, porque a grande questão, pessoal, não é só o fato, para você ser escravo, você não é obrigado apenas a ter uma algema, a ser posto a ferros, etc. Né? Quer dizer, você tem o grande traço da escravidão, é exatamente que um não é gente e o outro é gente. Né? Esse não gente pode ser transformado em propriedade, em mercadoria, em coisa, ou pode ser uma noção de subgente, porque você não tem, né? Quer dizer, e com subgente você não tem o quê? Você não se comove, você não tem empatia, você não tem empatia com o sofrimento dessas outras pessoas aqui. Esse sentimento, ele é duradouro entre nós. Ele vai mudando a época histórica, né? Mas ele vai assumindo novas faces, novas máscaras, né? Quer dizer, dentro de você pode ter sufrágio universal, né? A empregada agora não vai com o chicote, etc., mas ela vai para casa da patroa, porque ela não tem nenhuma opção, né? E ela vai ser tratada, ou seja, como se não fosse gente, como se fosse subgente, né?
né? E esse é o dado, esse da humilhação, porque isso vai, né, no nível interpessoal das relações entre as pessoas, se transformar em humilhação, né? Em gritos, etc., em ofensas, etc., em piada, etc., né? Ou numa forma paternalística, etc., de alguma maneira vai se expressar e vai ser entendida pelas pessoas desse modo que a sofrem, né? Deste modo, e que você tem aí uma continuidade, né? Como é um país que nunca se criticou, né? Porque se você não critica quem você é, seja enquanto indivíduo, seja enquanto sociedade, pessoal, isso significa que você continua a história, você continua o passado, né? Porque você só consegue criticar o passado, primeiro quando você sabe que aquilo é motivo de crítica, ou seja, motivo de vergonha, que você deve se livrar disso, você deve ser melhor do que isso. Isso vale para indivíduo como vale para uma sociedade como um todo. Jamais aconteceu isso entre nós. Nunca houve, nunca foi percebido até como sendo uma questão importante, como sendo a questão mais importante de todas, né? Quer dizer, o último brasileiro que disse isso, que era extremamente importante, foi Joaquim Nabuco, né? Já na própria época da abolição, dizendo que você tinha que ter uma segunda abolição, que é essa abolição moral, né? Não adiantava você só formalmente de dizer às pessoas que elas estavam livres, né? Mas sem dar nenhuma condição para o exercício desse fato, né? Então você tem aí uma continuidade que é expressiva, que é assustadora, né? Que em grande medida está ligada também, né, ao que o bolsonarismo está fazendo. E eu vou entrar nesse aspecto logo em seguida. Mas eu gosto de citar mais um exemplo, que é quando o Mandetta, quando ele ainda era ministro, ficou assustado que as pessoas os pobres iam para o trabalho de ônibus, amontoados. Esse é um último ponto que eu trouxe aqui para comentar para vocês, desse extraordinário desconhecimento das condições de vida das classes populares, que é uma outra forma de desprezo, né? Você não sabe nada e não tenta sequer saber, não importa saber, né? Então, desde o que esses banqueiros dizem, né? Desde o que esses empresários dizem, etc., né? Ou a forma como prefeitos e governadores, que, por exemplo, que transformam empregada doméstica em serviço essencial, etc., né? Tudo, quer dizer, até a declaração do Mandetta, que mostra uma ignorância incrível sobre a forma de vida, né, que os pobres são obrigados a levar, né? Isso tudo mostra o quê? Isso mostra um país que, primeiro, não conhece quem é o seu povo, né? Os 70%, né, que não são privilegiados, não são classe média, etc., e que são obrigados a ter condições de vida como essa, que estão agora desesperados, não é isso? E pessoas que saem à mídia, né, que são importantes, são ricas, né, influenciam jornais, influenciam política, etc., etc., dizendo, né, efetivamente, né, que agora a coisa já está resolvida, porque quem vai morrer mesmo são os pobres e os negros, né? Ou seja, esse é um instante em que a gente pode chegar a um grau, porque nessas situações limites, como a guerra, catástrofes, pandemias, né, as pessoas e as sociedades, do mesmo modo, se mostram como elas são, né? E esse é um processo de aprendizado nosso agora, né, que eu acho que a gente não deve esquecer quando isso passar. Né? Isso é algo extremamente importante, né? E que está sendo usado, inclusive, né? Muito desse desespero dos mais pobres, que tem que sair para trabalhar, como essas empregadas, etc., né? Muito da tática do que Bolsonaro está usando agora, né? Para tentar reconstruir algum apoio popular para esse tipo de
política absolutamente insana, irracional e desumana que ele está fazendo, expondo as pessoas, né? Quer dizer, e um cara, inclusive não esqueçamos que existe a forte suspeita, que ele não entregou ainda o teste, né, de ter ido para várias manifestações efetivamente doente, né, contaminado outras pessoas. Se não foi isso que aconteceu, não tem nenhum sentido ele estar omitindo, né, e mentindo acerca desse teste que ele fez. Né? Dizer, imagina aí o grau de loucura e de insanidade que a gente está em jogo. E Bolsonaro está propositadamente, né, fazendo o quê? Atrasando o pagamento, como a gente viu durante 3 semanas, o pagamento dos R$600, criando dificuldades absurdas, como você tem que ter um cartão, você tem que ter um celular, você tem que ter... Quer dizer, imagine, isso não é uma coisa fácil para muita gente, né? Primeiro você tem um gasto, depois você tem que ter uma espécie de treinamento nesse tipo de aparelho, que é difícil para muita gente, né? Então você tem aí todo um processo de você tornar difícil, né, o acesso a esse tipo de ajuda que é necessária, não só necessária, mas urgente, né? E que ele vem dificultando sobre todas as formas, né? Sobre a forma de pôr burocracias, pôr pressupostos inadmissíveis para quem é pobre, etc. Isso tudo é um jogo de cartas marcadas. Por quê? Porque ele vem perdendo muito suporte, especialmente na classe média. Finalmente a classe média, né, tomou consciência de quem ela elegeu, ou seja, 70% de pessoas da classe média votaram em Bolsonaro, né? Um cara sem nenhum projeto para o país, né, que não investe em ciência e tecnologia, portanto a própria classe média não tem condições de se reproduzir sem ciência e tecnologia, né? Porque a classe do conhecimento, do capital cultural, etc, etc. Mas enfim, deixemos isso para uma outra live, né? O fato os que estão agora sustentando o Bolsonaro, em parte, né, ainda o quê? Esses pobres que estão sendo negados a eles o que lhes é de direito, né, pela burocracia, e aí você tem uma família que está passando fome, uma criança recém-nascida que chora, não tem leite, não tem não sei o quê, e esse pessoal aqui são 44% agora, né, de quem apoia, dos que apoiam, embora esse total, ainda bem, venha descendo, como está descendo com Donald Trump, também nos Estados Unidos. Esperemos que isso seja, né, tenha um impacto mais profundo para evitar que Trump seja reeleito lá, o que iria ser uma força para Bolsonaro aqui. Se Trump não for eleito nos Estados Unidos, isso facilita muito a guerra, né, a briga contra Bolsonaro aqui entre nós, né? Então você tem aí, né, os muito pobres, né, que sequer se acham, claro, porque são pessoas que ouviram o tempo inteiro que eles são lixo, né? Pessoas e classes no qual a imprensa, os encontros interpessoais, as instituições, etc., a polícia que o trata como lixo, etc., a vida inteira, né, foram tratadas como subjeitos, elas não se acham como detentora de direitos, né, nessa época, né? Quer dizer, por conta disso, não se veem como sendo, né, como o Estado tendo obrigação com ela de as ajudar nesse instante de catarse, quando elas não podem trabalhar, né? E é exatamente esse mesmo, ou seja, veja aí o grau de cálculo e de racionalidade perversa, né, que está sendo aprofundado nesse instante de pandemia entre nós, né, e que tem a ver, por um lado, né, com essa opressão secular com esses muito pobres e negros, né, e também com preconceitos aí de uma elite e de uma classe média que os veem como subjente, né? Hoje em dia está mais claro do que eventualmente jamais esteve, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, quanto eu tenho aqui
Tempo ótimo. A gente está com um bom tempo aí em que a gente pode responder as questões de vocês. E eu vou começar agora. Tá? Eu queria começar com a questão de Essinha Hernandes. Boa tarde, Essinha. A classe média e a elite nem está mais camuflando esse ódio? É uma pergunta. Não seria necessário uma revolução, uma guerra de fato das classes desfavorecidas contra esses fascistas? Enfim, eu acho que se a gente pudesse ter apenas a conscientização, né? Das classes desfavorecidas, de como elas são manipuladas, a gente não iria precisar de uma revolução de sangue, né? As reais revoluções são sempre revoluções de consciência, né? E aí, obviamente, a gente fica num terreno no nosso país muito complicado, né? Porque a gente nunca teve consciência, nunca houve sequer a compreensão de que era importante isso. Nós vemos hoje, inclusive, os próprios partidos de esquerda, né? Que poderiam utilizar os recursos que têm, até de um modo unificado, né? Para se contrapor, para empreenderem um processo de tomada de consciência que é a atividade mais urgente. Eu não consigo imaginar como alguém que é da oposição entre nós, né? E não percebe, quer dizer, que fica apenas mergulhado na conjuntura e na luta meramente eleitoral, né? Porque sem um esforço de esclarecimento para essas classes desfavorecidas, não vai chegar nas eleições em boas condições, né? Isso é um processo que demora mais tempo. A gente tem uma imprensa que é extremamente manipuladora, não toca nessas questões, né? A gente tem aí redes sociais americanas a serviço exatamente do saque do Brasil, etc. Né? Então eu acho que o que há de mais importante é que a gente que haja instâncias, esforços conjuntos, né, que mostrem, esclareçam para essa população que não é de classe média, né, e não tem os privilégios cognitivos da classe média, acesso à informação, hábito de leitura, hábito de reflexão, etc. Tudo isso foi retirado desde o berço para as classes populares, né? A gente precisa pensar nisso, né? Não são pessoas como pessoas da classe média, né? Não adianta a classe média achar que todo mundo pensa como ela, né? E aí depois achar que os outros são burros, etc. Não é assim. São condições muito distintas, né? Esse é um aspecto extremamente importante, né? Tem um outro aqui. Tem uma questão aqui do Celso Amorim, e ele diz: não temos saída, né, professor? Eu disse: olha, Celso, não é também assim, meu querido. A gente tem sempre uma saída, né? Tem sempre, a gente tem primeiro sempre que lutar. A situação pode estar ruim, não é isso? Mas a gente tem sempre que lutar. Eu vejo, inclusive, né? Imagino que tem aí uma chance boa, que a gente possa reunir forças, né? Veja que a coalizão que elegeu Bolsonaro foi completamente despedaçada, né? Então eu acho que tem uma possibilidade, sim. O fato é que a luta política entre nós, ela está marcada só entre direita e extrema direita, ou seja, se formos usarmos aí personagens, o Dória, por exemplo, e o Bolsonaro, né? E a esquerda está fora desse debate. Ela não tem tomado, nem tem procurado tomar atitudes. Obviamente está numa posição frágil, eu reconheço, né? Mas não existe, por exemplo, nenhuma busca, né? de uma tomada de consciência que vise dar, né, as condições de compreensibilidade do que está acontecendo entre nós para as pessoas que tiveram acesso a menos educação e a menos informação.
né? Esse, para mim, é que é o dado verdadeiramente fundamental, né? Vamos pegar aqui a questão que vai tocar, pelo que eu estou vendo aqui no que a gente acabou de discutir também, sobre um outro aspecto, que é a questão de Aline Costa Cordeiro. Hoje, como eu já disse antes, estamos aqui só com o pessoal do Instagram, porque o YouTube eu não consegui entrar. Entrei, inclusive, atrasado agora nessa live, com uns 10 minutinhos que eu tentei corrigir a coisa técnica, mas não consegui. A questão da Aline Costa Cordeiro é a seguinte: por que a esquerda ainda se mantém na passividade? Olha, é uma esquerda que nunca pensou a longo prazo, né? Esse é um dado que a gente tem que reconhecer, né? Jamais fez planejamento de longo prazo, né? Sempre tentou montar acordos que são conjunturais, etc., o que espelha a sua própria fragilidade, né? Isso é muito importante. A gente está aí dentro de um contexto agora, né, em que tem muita gente, tá, que não se sente representada, seja pelos partidos de esquerda, seja por nenhum outro, né? E aí a gente tem aí um contexto, inclusive, que é muito interessante, de surgimento de algo novo, né? E eu acho que isso tem a ver, né, isso é extremamente importante para que a gente possa ter alguma coisa, né, alguma perspectiva que seja de longo prazo, né? A questão do Luiz Osório, a mídia inventaria um novo Bolsonaro de banho tomado. muito interessante a sua questão, Luiz. Eu acho o seguinte: um novo Bolsonaro. Bolsonaro é hors concours. Bolsonaro não existe ninguém pior do que Bolsonaro, né? Eu não consigo imaginar. Não existe nenhum governante, jamais existiu nenhum outro como Bolsonaro, né? Se você pensar nos líderes fascistas que tem na Europa aqui, os caras fazem coisas boas para o próprio povo. Claro, são xenófobos, racistas, ninguém está aqui elogiando isso. Mas os caras, por exemplo, o Salvini na Itália, né, quer dizer, montou seguro-desemprego, uma espécie de Bolsa Família para quem está desempregado, etc. Ou seja, as pessoas olham para alguém, para quem Bolsonaro olha, senão a milícia criminosa, né? O único setor que Bolsonaro não olha para nenhum pobre, né? Ele não foi eleito com voto popular, né, mas não vota, né, por nenhuma dimensão da política pública, né, de política pública. A sua estratégia, o que é, inclusive, né, como ele não tem nenhuma proposta de economia, de acabar com o desemprego, por exemplo, não tem nenhuma proposta na área social, como criar mais hospitais ou escolas, etc. Ele não tem nenhuma proposta, né, no nível público das questões políticas. O que ele faz? Ele fica reduzido, né, a provocar a guerra a partir dessa dimensão da esfera privada de cada um, que não é uma questão política. Por exemplo, muito especialmente a questão da sexualidade, né? Não interessa a ninguém a sexualidade de alguém, como ela exerce, com quem ela exerce, como ela exerce, não interessa a ninguém, né? Não é do bedelho de ninguém, isso não é uma questão pública, mas são exatamente as questões que Bolsonaro levanta, né? São as questões que têm a ver. Por que isso, né? Porque aí, né, como ele não está desenvolvendo um projeto de desenvolvimento alternativo, o contrário, o único projeto aí é abrir para a elite o saque, e o saque ilimitado, destruir o Estado, né, com isso, o que ele oferece aos seus seguidores nas classes pobres, né, é uma possibilidade, né, de você manter no nível do desejo, no nível dos fantasmas, né, uma espécie de uma distinção social artificialmente criada, né? Então você diz,
eu sou heterossexual, então eu acho que você tem que matar os homossexuais. Ou eu sou homem, não é isso? Então eu acho que a mulher, como diz o Edir Macedo, não deve ir para a universidade para ficar inferior a mim. Né? Obviamente isso vai criar também, né, um conflito, vai ser silencioso, implícito, entre os homens e as mulheres, porque ninguém aceita estar no processo de subordinação, né? Num processo de exploração e de subordinação, sem esboçar reação. Essa reação pode não ser explícita, mas ela vai sair sob a forma de sabotagem, de ódios, etc, etc, de alguma maneira. Né? Mas aí você que criou e tem uma energia enorme ligada, né, a homens inseguros que tem que ter essa manutenção de uma mulher inferiorizada explicitamente em casa. Né? Quer dizer, que é isso que uma igreja evangélica como a de Edir Macedo faz, e é por conta disso que ela está ligada também a esse projeto bolsonariano, né? Uma espécie de você o quê? De você colonizar as pessoas, as mais inseguras, as mais frágeis, etc., né? Dando a elas, artificialmente, né, uma distinção, né? Porque você não vai dar nada a elas economicamente no nível político, não vai dar nenhum direito, nenhum salário melhor, nenhuma chance, nenhuma possibilidade de empreender, nada disso. Né? Você tem que criar artificialmente dentro da cabeça dela, né, processos de distinção, que são processos de conflito e de dominação entre os próprios pobres. Né? Então você tem um outro pobre que vai dizer, não, você tem mesmo que combater a criminalidade. Sim, mas qual é a criminalidade? É a criminalidade do Banco Itaú e Bradesco, que rouba aqui a riqueza do povo inteiro e tal. Esses são os verdadeiros ladrões, mas não. É a criminalidade como a elite diz. Né? Quer dizer, que significa que o cara tem uma piaba de maconha no bolso, ele vai preso. Esse é o cara que é morto, preso e que vai ser posto na polícia e tal, né? Ou seja, então você tem aí uma noção de delinquência. Ou, quando se é homossexual, você criminaliza, né, a escolha pessoalíssima, individual das pessoas, né? Então você não toca nada que tenha a ver com emprego, escola, saúde, etc. Você fica num nível, né, em que você fica no nível das paixões individuais, e são pessoas tão carentes, tão necessidade de alguma forma de distinção, porque a vida dela inteira foi de humilhação e de opressão. É por isso que é preciso compreender isso, né? São séculos de opressão, no fundo, né? E que você manipula essas no nível emocional, isso, né? Quer dizer que, obviamente, Bolsonaro está mancomunado com as igrejas evangélicas que também vivem dessa. Claro, sempre dizendo, estou criminalizando, tem muitos pastores que não fazem esse jogo, etc., mas, infelizmente, muita gente faz, né? E caras como Edir Macedo, Silas Malafaia, etc., estão no comando disso. Né? Vamos pegar aqui, pessoal, uma última questão, eu acho que ainda temos tempo para isso. Deixa eu ver só o horário aqui. Opa, tem mais duas questões ainda, que eu consegui responder rápido. Pois é. Aqui, o STF. A questão da Suzana Conceição Góes. O STF tem medo de um golpe militar? Está sempre na retaguarda? Não age por quê? Olha, Suzana, eu até diria a você que o STF tem sido talvez a instituição mais corajosa agora. Quer dizer, tardiamente, eu acho que poderia ter sido isso. Poderia ter feito isso muito, muito antes, né? Bolsonaro deu 400 razões para ter sido posto fora do jogo político. Eu sempre repito, eu fiquei muito chocado naquele dia em que o voto dele contra Dilma foi um voto para o torturador, né? Zombando da vítima, né? Aquilo é uma atitude inaceitável. Quando você aceita aquilo, você aceita muita coisa em conjunto, né? Eu acho que tanto a imprensa quanto todas as instituições normalizaram, né, o comportamento de Bolsonaro. Então você tem aí sempre houve uma cumplicidade, né? Seja ela silenciosa, seja ela
expressa explicitamente, etc., né? Que nos fez chegar aonde nós estamos com esse maluco, né? Não apenas maluco, mas ao que tudo indica, um criminoso, né? Como de uma família de criminosos, né? Que age unicamente em favor do crime, né? Seja o crime institucionalizado pelas elites, seja o crime miliciano, do qual ele é o representante político, ele é representante político maior. Mas, dito isso, né, o que a gente vê é que o STF tem sido, né, inclusive agora está sendo a instituição que está tendo as maiores críticas, etc., está sendo alvo aí dessa guerra absurda dos robôs e dos bolsomínios aí, né? Como a gente tem visto, né? Especialmente porque, veja bem, isso que a gente viu, inclusive há 2 dias atrás, dos 300 bolsomínios malucos ali, né? Quer dizer, gritando contra o STF, isso aí não é a parte. Esse pessoal mais enlouquecido não é parte desses 20%, 30% que Bolsonaro ainda tem. Houve uma queda, inclusive, nesse número, que é extremamente importante, né? Não é mais aí 30%, é 25%, alguma coisa, que já mostra uma mudança importante. Vamos esperar que isso se aprofunde nas próximas semanas, né? A gente vai ter ainda embora Bolsonaro esteja envolvido aí em mentir esses números e esconder os números, isso vai ser inevitável, né? Que as pessoas comecem porque o Brasil, né, já está entrando aí no seu período pior no combate a essa pandemia. E o STF, ainda que tardiamente, tem sido, né, a instituição que tem se posto contra os desmandos e a irracionalidade bolsonarista, né? Muito mais do que qualquer outra instituição. Então, é bom que isso existe, é bom que antes tarde do que nunca, né? Então, talvez seja uma das instituições que hoje em dia estejam, enfim, ajudando a mitigar ao menos o efeito dessa calamidade. Aqui tem as questões de Gil e Rosa, deve ser um casal, e eles me perguntam o seguinte: a quem interessa a eleição desse crápula? Os banqueiros? Certamente os banqueiros, sim, claro, né? Quer dizer, a coisa dos bancos tem a ver, pessoal, isso é extremamente importante, não pode perder uma ocasião, né, de explicar como isso funciona, né? Você tem aí, né, quer dizer, como é que funciona essa coisa com os bancos. O cara que tem o seu agronegócio, o cara que tem a sua rede de lojas comerciais, o cara que ainda tem a sua indústria, que no Brasil tem sido, né, sucateada, o cara que tem dinheiro, etc. Esse pessoal todo joga onde? Né? Investe aonde esse dinheiro? Né? Investe nas formas de juros, investe, por exemplo, em títulos da dívida pública, né? Que são pagos por quem? Nós. Né? Porque são pagos com o dinheiro do orçamento, né? Isso por juros ainda, embora tenha diminuído, mas não foi por bondade nenhuma, foi por, enfim, não dava mais nessa situação agora a ser como era antes, né? Mas ainda assim muitas vezes maior do que em qualquer outro lugar, né? 11 vezes maior do que os juros na França, sem nenhuma razão para isso. É claro que a televisão vai dizer que é bom para o cidadão, porque diz que vai combater a inflação, né? Mas obviamente é uma mentira, mais uma. Então você tem o quê? O orçamento roubado para meia dúzia de rentistas, meia dúzia mesmo, né? Esses ricos aí, a gente conta nos dedos, no máximo são 100 mil brasileiros efetivamente ricos, que têm a riqueza nacional, né, nas mãos, 0,01%, né? E para isso o pessoal vai esse dinheiro inteiro, em vez de ir para a saúde, em vez de ir para a educação, etc, né? Para uma dívida pública que você não sabe que dívida é essa, que nunca foi auditada, você não sabe nem se existe,
Né? O que é incrível isso. E ninguém nunca toca. Isso é que é uma corrupção, a gente nunca fala. Esse mesmo juro vai estar também embutido em tudo que a gente compra, seja serviço, seja mercadoria. Né? Por conta disso, o juro do cartão de crédito é 100, 200, 300%. Isso é que é roubo, né? Entende? É claro que essa elite gosta de ver, né? Gosta de tornar esse roubo invisível, precisa criar como chama isso? Um bode expiatório. Um bode expiatório para isso e põe a corrupção do Estado. É claro que existe corrupção do Estado, né? Óbvio, e que ela é ruim. Não é isso? Ninguém está elogiando isso. O que eu quero dizer é o seguinte: a imprensa só fala nisso, né? Que é muito menor esse roubo aqui, e é de pessoas que são mandadas pelos proprietários, né? Como a gente viu no caso das malas, com Aécio e Temer, né? Mas você cria artificialmente um bode expiatório, né? Para tornar invisível o assalto, né? Que é feito pelos bancos, né? Em benefício, né? Da classe proprietária, dos mais ricos, etc. Né? É por conta disso que a bilhões e que a gente citou aqui no começo dessa live, e também o presidente de um grande banco, acho que foi o Banco Itaú, não sei se foi Itaú ou XP, mas um dos grandes bancos brasileiros, que disse que a coisa já estava boa lá para a classe média e para a elite, só o povo agora nas comunidades que iria morrer, ou seja, então não tem muita importância, né? A questão já está resolvida. Ou seja, então é esse pessoal, né? Mas é muito pouca gente que teria interesse, o que é uma burrice também, mesmo para uma elite, né? Isso é um cálculo de curtíssimo prazo, é um cálculo burro, é uma elite não só atrasada, perversa, né? Não é isso? Mas ela é burra porque o clima de instabilidade, isso é ruim para os negócios, né? Ou seja, para os negócios andarem bem, você tem que pensar a longo prazo. Estabilidade, previsibilidade, etc, etc. Né? Tem outros países que têm elites inteligentes. A nossa é burra. A nossa é atrasada, má, perversa e burra. Né? Ou seja, mesmo como elite. Né? Pessoal, ficamos aqui por hoje. Tá? Enfim, quem não pôde ver no YouTube, quer dizer, eu peço desculpas. A live hoje foi só no Instagram. Eu queria mandar um grande abraço para vocês. A gente se vê aqui no mesmo dia, no mesmo horário, na próxima semana. Né? Eu fico sempre muito contente com essa interatividade, né? Que é uma coisa nova para mim, que é o fato de poder conversar efetivamente com vocês. Né? Esse é o dado mais legal. Né? E eu espero que a gente faça, e aí eu espero que vocês também, enfim, deem um clique aí e tal. Se puderem visitar a minha página no YouTube e se inscrever também, né? Eu vou ajeitar, prometo, esse problema técnico lá no YouTube, e a gente vai ter lives, né? Não só dessa de sexta-feira, mas também eventualmente outras em outros dias. Então, se vocês puderem se inscrever lá, também eu iria ficar muito contente, né? E fale para os seus amigos, né? Um grande abraço, estaremos aqui na próxima sexta. Até mais, um ótimo fim de semana. Flor?